A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Milagres de Jesus. E nessa aula eu vou falar aqui sobre os propósitos dos milagres de Jesus. Então a gente vai ver aí os propósitos dos milagres como um todo, de forma geral, e aplicado, claro, dos de Jesus, que é o objetivo do curso. Então vamos lá. Nos dias atuais, o que a gente observa é que as pessoas querem operar milagres nas igrejas, os pastores, os apóstolos que existem por aí, para mostrar que a sua igreja é mais poderosa, que lá faz e acontece e tudo mais. Outros pensam que Deus tem a obrigação de realizar um milagre. Deus tem que me curar. Deus tem que me curar. Para que Deus tem que te curar? Será que se você for curado, você vai dedicar a sua vida a Ele? Porque às vezes tem gente que quer ser curado, mas quer usar depois a vida saudável dele para ir para o mundo, para fazer coisa que não presta, não é para glorificar o nome do Senhor. Então a gente tem que ver qual é o propósito do milagre. Será que o milagre é só para mostrar que Deus é poderoso? Sim, também tem esse propósito, mas será que Jesus operou um milagre para impressionar as pessoas? As pessoas ficaram impressionadas, mas talvez esse não seja o objetivo do milagre. Então a gente tem que entender por que Jesus operava o milagre, e qual é o principal propósito do milagre. Ou seja, a gente não vai ter um propósito principal, que eu vou falar no final, mas vai ter vários propósitos que estão de acordo com as Escrituras. Então vamos lá. O primeiro propósito dos milagres é autenticar a mensagem do Evangelho. Então quando realiza um milagre juntamente com a pregação do Evangelho, mostra que aquela mensagem que está sendo pregada é uma mensagem verdadeira. Então Jesus fazia isso, os apóstolos faziam isso, quando pregavam o Evangelho e aí realizavam o milagre, as pessoas acreditavam ainda mais. A gente tem que entender o seguinte, que quem não crê, tem gente que fala assim, eu só vou crer se eu ver o milagre acontecer. Essa pessoa provavelmente não vai crer de jeito nenhum. Então, o propósito do milagre é autenticar, mostrar que a mensagem do Evangelho é poderosa, mas a pessoa pode crer no Evangelho sem ver milagre. Jesus poderia vir e pregar o Evangelho e não realizar nenhum milagre, e mesmo assim a mensagem do Evangelho continuava poderosa. Mas a questão do milagre, ele complementa a mensagem e mostra realmente que essa mensagem ela tem um poder muito maior, isso por causa da nossa fraqueza, do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa. Às vezes isso tem que acontecer. Mas um dos propósitos, o primeiro propósito, autenticar a mensagem do Evangelho. Daí vem outra coisa, que se a mensagem do Evangelho, quer dizer, se o milagre não estiver atrelado à mensagem do Evangelho, para que foi esse milagre? Então a gente tem que se perguntar isso. A gente vê algumas igrejas aí operando milagres e tal, mas a gente não vê a pregação do Evangelho. Então qual é o propósito? Então eu vou mostrar aqui um exemplo. A gente vê aqui, por exemplo, Nicodemos. Nicodemos, quando encontrou com Jesus, falou: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. João 3,2. Aqui é a NVI, que eu usei a tradução da NVI. E Nicodemos viu Jesus realizando milagres e falou: olha, ninguém vai realizar esses milagres se não for da parte de Deus. Então o milagre ajudou ali a Nicodemos a ter mais interesse pelo Evangelho, a procurar Jesus, a conversar com Jesus. Então ele entendeu que Jesus realizou o milagre, porque ele vinha realmente da parte de Deus. Então o milagre reforçou a mensagem pregada para Nicodemos. O caso da mulher samaritana. A mulher samaritana, quando ela encontrou com Jesus, Jesus fez uma revelação sobre a vida dela, ela saiu e chamou as pessoas. Falou assim: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, ali o texto vai continuar a dizer que muitas pessoas creram no Evangelho, creram na mensagem de Jesus. Então, quem presenciou o milagre, que não foi um milagre assim daquele grande, mas foi uma revelação e deixou aquela mulher impressionada, então foi um milagre. A gente pode classificar isso como um milagre também, uma revelação de Cristo ali. Essa mulher, ela foi chamar as pessoas para ver o que tinha acontecido, as pessoas creram. Olha o resultado do milagre, a divulgação do Evangelho. Então a gente vê aqui o milagre sendo usado como propósito de fortalecer a pregação e autenticar, melhor dizendo, a pregação do Evangelho. Um outro propósito. O texto de cima ficou errado, eu vou fazer uma mudança depois, mas outro propósito é dar testemunho da vinda do reino de Deus e da extensão dos seus resultados benéficos à vida das pessoas. Então a gente observa
que o milagre, ele também vem mostrar que o reino de Deus já chegou, principalmente no Evangelho de Mateus. Quando a gente vai para Mateus, Mateus está mostrando ali, enfatizando a questão do reino, e os milagres são usados para dar suporte a isso aí, ou seja, mostrar que o reino de Deus já chegou, principalmente quando ele expulsa demônios, né? Jesus fala, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus, Mateus 12, 28. O que a gente observa aqui é que quando Jesus expulsa demônios, ele está mostrando que ele tem poder sobre o mundo espiritual, né? Ele tem poder sobre Satanás, e o reino de Deus é muito mais poderoso do que o reino do inimigo. Então é a inauguração do reino de Deus, o milagre veio para isso também. Um outro propósito do milagre é ajudar os necessitados. Então, os necessitados, eles eram pessoas que consideradas excluídas da sociedade, por exemplo, né, os leprosos, ou então os cegos, ficavam à margem da sociedade, e Jesus vai lá e cura, realiza o milagre e traz essa pessoa de volta ao necessitado. Então ele ajuda as pessoas, né, a voltar à sociedade e ter uma vida normal. Também esse é um dos propósitos. Mas observem, sempre no final Jesus fala, a tua fé te salvou. Então significa que aquele propósito inicial de pregar o evangelho também está ali, caminhando junto. A pessoa é salva, além de receber o milagre. O quarto propósito é remover obstáculos aos ministérios das pessoas. Então o que isso significa? Remover obstáculo aos ministérios das pessoas. A sogra de Pedro, por exemplo, ela, ao ser curada, ela foi servir as pessoas. Então isso aqui é uma implicação que a gente tira, né, do que aconteceu ali naquele momento, que se ela não tivesse doente, ela já estaria servindo. Ela só não estava servindo porque ela estava doente. Então, quando realiza o milagre, ela vai lá e continua fazendo a sua função, começa a fazer a sua função. A gente olhar o exemplo de Dorcas, por exemplo, ela ajudava as pessoas, a Bíblia vai dizer que ela contribuía, ajudava com outras pessoas, necessitados, e quando ela ficou, no caso, ela morreu, né? Ela foi ressuscitada, o texto não vai dizer, mas provavelmente ela volta a continuar a sua atividade que ela fazia antes, pode-se dizer, o seu ministério, né? Então, a gente observa que quando Deus realiza um milagre na nossa vida, o propósito também é que nós possamos fazer a sua obra, né? Deus, eu estou aqui doente, quero ser curado. Aí Deus te cura, tu vai para a piscina, tu vai para a praia, tu vai viajar, tu vai curtir a vida, né? Ou seja, para que você quer ser curado? Né? Para você mesmo ou para o reino de Deus? Então, o propósito do milagre também é fazer com que a pessoa, né, esse obstáculo que está impedindo a pessoa de realizar o seu ministério seja tirado. Então Deus cura a gente para fazer a sua obra. E por fim, um propósito maior aí, que é dos milagres, é dar glória a Deus, né? Glorificar a Deus. A gente tem que entender que a glória é para Deus e não para o homem, né? O homem, ele não tem glória nenhuma. Então, quando a gente realiza um milagre, se alguém tem o dom de realizar milagres, né, que esse milagre seja realizado em nome de Jesus. É como se o próprio Cristo estivesse ali realizando o milagre. Então, comece a pensar nisso, né? Se você está buscando esse dom para realizar milagres, operar milagres, né? Entenda que o propósito é glorificar a Deus. A gente observa isso aqui na cura do cego, né? Que os discípulos perguntaram, foi eles que pecaram? Foi ele que pecou? Seus pais que pecaram? Jesus fala, não, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. João 9,3. Então aqui a gente observa que Jesus realiza o milagre, né, não pensando em pecado, consequência de pecado, né, a doença dele foi por causa do pecado, Jesus vai lá e realiza o milagre. Não, para glorificar o nome do Senhor, né? Provavelmente aquele homem ficou cego, nasceu cego, e ele permaneceu cego durante a sua vida para que Jesus realizasse o milagre na vida dele, e o nome de Deus fosse glorificado e pessoas fossem salvas por causa desse milagre. Nossa, mas será que Deus vai fazer isso? Vai fazer uma pessoa ficar cega a vida inteira só para depois realizar o milagre e salvar? Sim. Qual é o problema disso? Você está sendo um instrumento na mão de Deus se isso acontecer com você. Porque eu tive câncer. Porque aconteceu um acidente e eu perdi a perna, perdi o braço. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Talvez através disso
Deus vai salvar pessoas. Então o propósito é muito maior. Deus permite às vezes a doença, depois ele cura só para mostrar que ele é poderoso e através daquela cura pessoas são salvas e o nome dele é glorificado. Então a gente entende aí que o principal propósito do milagre é glorificar o nome do Senhor. Então os milagres têm vários propósitos, né, mas todos eles apontam para esse propósito maior. Então se você olhar cada um dos propósitos do milagre, apontam para o propósito maior, que é o propósito de glorificar, né, o nome do Senhor, glorificar a Deus. Amém? Encerro aqui, até a próxima aula.